A gente avaliou um paciente aqui que teve um comprometimento do lado esquerdo do corpo, tá? E é muito comum quem tem comprometimento à esquerda do corpo ter uma alteração sensorial, uma alteração de sensação, de percepção desse lado do corpo, de não perceber que esse lado do corpo faz parte de todo o seu esquema corporal realmente. Não acontece só para quem teve lado esquerdo, mas no lado esquerdo é mais incidente, é mais comum por causa da área de lesão no cérebro. E aí, é muito comum para quem não tem nenhum movimento também desse lado, ter uma... não consegue movimentar, então fica muito parado com aquela perna, com aquele braço, e é muito comum inchar. Então a gente vê várias pessoas que tiveram AVC com o lado mais acometido, edemaciado, inchado, tá? Principalmente, que é o que a gente percebe, que a gente constata nas avaliações, inchado pela falta de movimento. Então não movimenta, não circula o sangue ali, o líquido linfático, então vai inchando, né? Quando você tem alguma associação com esse inchaço, com peso das pernas, cansaço, dor, vermelhidão, calor, a gente desconfia em qualquer pessoa de uma trombose venosa profunda, tá? Então isso é o que a gente investiga e a gente pede alguns exames para investigar se existe mesmo. Nesse caso desse paciente, ele estava só inchado, ele não tinha dor, ele não relatava dor, ele sentia mais pesado. Mas só isso, não estava vermelho, não estava quente, estava inchado e mais pesado. O que é muito comum também essa sensação de peso por causa do tônus muscular. Quando o tônus aumenta, a gente tem o que a gente chama de espasticidade e essa dureza para realizar um movimento acaba dando a sensação para o paciente, também pela falta de movimento, que aquele membro é mais pesado, certo? Então, o que aconteceu? Mas assim, realmente, vou ser muito sincera para vocês aqui, era a última coisa que a gente pensava, foi por precaução e prevenção literal, a gente fez um pedido de ultrassom do membro inferior. E o que chamou a atenção também é que o membro superior também não tinha movimento, não estava tão inchado quanto o inferior, não estava praticamente inchado. E aí, essa semana a filha desse paciente entrou em contato com a gente, falando que assim que fez o exame, constatou e esse paciente foi internado por conta de uma trombose venosa profunda importante, que estava realmente muito extensa e que poderia ser grave e poderia gerar consequências graves. Então, se você não investiga direito, e agora ele tomou a medicação, ficou internado, fez o tratamento medicamentoso, o edema melhorou circunstancialmente, então agora vai ficar até mais fácil para reabilitar. Por que eu tô falando isso? Porque é comum ter inchaço, é comum ter peso desse lado, mas a gente precisa sempre ter o acompanhamento do neurologista, de uma equipe, porque agora vai ficar muito mais fácil de trabalhar com esse paciente. Agora a gente não vai correr risco nenhum por conta de uma trombose venosa que a gente não pode mobilizar tanto quanto um paciente que está com um quadro controlado, tá? Então aí vai algumas informações. Lado esquerdo, alteração sensorial, pode ser que você não esteja percebendo a dor e esteja doendo. Então, mas como você tem uma alteração sensorial, você não está percebendo, então passa batido. Um inchaço comum de acontecer porque você está sem movimento, então passa batido. Então é importante você entender, são casos específicos, eu sei que não é a maioria que acontece, mas que mudou completamente a trajetória desse paciente, tá?